eu vou trazer uma palavra aqui que fala sobre nós termos Deus como exemplo de amigo. Eu passei nos últimos 2 para 3 meses, de 3 meses atrás para cá, Deus tem tratado algumas coisas dentro do meu interior. E desde que eu vim para casa, eu sempre falei que quando fosse a primeira vez que eu fosse pregar a palavra, eu ia pregar sobre amizade, porque Deus precisava tratar do meu coração. E quando o pastor me chamou para trazer a palavra, eu falei: Jesus, o Senhor tem tratado de mim, chegou o momento. É sinal que trago cura para a minha alma. E eu tenho buscado isso da parte do Senhor. Mas eu pedi ao Senhor para que eu não viesse falar de mim mesma. Porque, como eu tenho aprendido neste lugar, eu tenho aprendido que tudo tem que ser baseado na palavra. Não por acontecimentos passados, porque eu também não quero mais viver do passado. O passado ficou para trás. Eu quero saber daqui para frente agora. Então, eu busquei na palavra do Senhor alguns versículos, que eu tinha pedido, mas ele não está muito afim de me ajudar hoje. Mas vamos lá. Nós somos amigos de Deus. E lá em Êxodo 55:11, eu pedi para... Eu estou com problema, igreja. Eu agora tenho que usar óculos para perto também. Eu já mandei fazer, não ficou pronto ainda. Por isso que eu tinha pedido. Êxodo 33:11. Nós somos amigos de Deus. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Eu escrevi tudo, tá? Então, se vocês me pegarem lendo. O Senhor Deus falava com Moisés, face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento normalmente. O Senhor Deus tinha Moisés como amigo. E o que eu quero focar na noite desse dia é que o Senhor Deus, Ele nos tem como amigo. Ele nos tem como amigo. Talvez a gente não tenha como aquele verdadeiro amigo. A gente fica esperando que a gente venha ter um verdadeiro amigo, que venha fazer confissões, mas hoje a gente precisa saber que Deus nos tem como amigo. Ele nos tem como amigo. E é incrível como hoje muitos estão aprisionados, entristecidos, em um mundo de solidão, de tristeza, porque não entendem que Deus é o nosso amigo. Muitos não têm com quem desabafar. Muitos não têm com quem falar das suas dores, falar dos seus sonhos não realizados. Aí se acavernam, entram no mundinho escuro, porque pensam que não tem ninguém. Porque ninguém me escuta, ninguém me entende, e se esquece que tem um que nos entende, independente de qualquer situação, de como agimos, de como procedemos. Ele nos entende, ele nos corrige, sim, mas ele nos entende, ele está sempre ali, desprovido a nos ouvir. E em João 15:15, diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os chamo amigo, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vós. Então, ele aqui testifica que ele nos tem como amigo, que ele nos chama como amigo. E isso, para mim, igreja, na hora que eu estava sendo ministrada com essa palavra, foi profundo, porque eu sempre senti a necessidade de ter uma amiga, com quem eu pudesse contar, trocar figurinhas, sair, bater perna, sabe aquela coisinha de Luluzinha? Eu sempre tive essa necessidade. E o Senhor me tratou profundamente por intermédio dessa mensagem, mas profundamente mesmo. Sim, ele nos tem como amigo. E você o considera seu amigo? Você o considera seu amigo? Você já parou para pensar nisso? Eu posso considerar a Marlete minha amiga. Mas será que eu considero realmente Deus meu amigo? Será que verdadeiramente eu considero Deus o meu amigo, o meu exemplo de amigo? Aí Deus me levou para alguns versículos aqui, igreja. Algumas situações. Talvez muitas vezes a gente fica se perguntando: como posso ser amigo de Deus sendo tão falho, sendo tão pecador? Como eu posso ser amigo de Deus assim? Como Ele vai me querer assim, dessa forma? Deus,
Ele quer que tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele. Ele quer ser o nosso melhor amigo. Ele quer ser o nosso confidente, mesmo já sabendo de tudo. Olha que legal. Ele quer ser o nosso confidente. Ele já sabe de tudo. Tudo que acontece conosco, ele já sabe. Mas ele não. Ele quer ter o prazer de ouvir dos nossos lábios as nossas dores, os nossos sonhos, as nossas decepções, as nossas alegrias. Ele quer ter conosco esse vínculo de intimidade. E ele é confiável. Você pode se abrir para ele. Você pode confessar tudo para ele, porque esse é confiável. Por talvez passarmos por algumas decepções em relação à amizade, nos tornamos pessoas desconfiadas. Nos fechamos para relacionamentos fraternos. Muitas das vezes, nós passamos por algumas situações no mundo, até mesmo no meio da igreja, muitas vezes, principalmente no meio da igreja, que faz com que nós venhamos ficar desconfiados de tudo e de todos, que faz com que nós não venhamos nos abrir e até mesmo deixar de que Deus venha nos usar como instrumento na casa do Senhor. Porque, de repente, te feriram tanto lá fora, te feriram tanto dentro da igreja, que você não consegue se fazer florescer novamente. Você está aprisionado, trancafiado no mundo de amargura, de dor. E o Senhor, Ele quer tratar isso na minha vida, Ele está tratando isso na minha vida, e eu glorifico o nome dEle por isso. E eu creio que talvez Ele queira tratar na sua vida também, para que você venha se deixar florescer novamente. Existe, sim, amizade destrutivas. Existe, sim, amizade que vai nos colocar para baixo, amizade que vai nos tirar do caminho, amizade que vai nos tirar da direção. Existe, sim, aquele amigo que realmente vai te apunhalar pelas costas. Existe, sim. E é até legal isso acontecer, igreja. Serve de amadurecimento espiritual para nossas vidas. Hoje eu entendo isso. Serve de crescimento. Houve um homem chamado Aitofel, lá em Salmos 55:12, quem puder ler para mim, eu agradeço. Ele fala uma coisa que, assim, talvez você já se pegou falando isso. Eu poderia esperar isso de qualquer pessoa, mas não do fulano, não da fulana. Está escrito aqui, eu vou ler. Se o ultraje viesse de um inimigo, eu teria suportado. Se a agressão partisse de quem me odeia, dele me esconderia. Ele aqui está falando de um conselheiro, Davi está falando aqui de um conselheiro dele, chamado Aitofel. Ele se aconselhava com ele, mas Aitofel, ele foi traíra com Davi. O seu filho, Absalão, armou todo aquele esquema de traição, de rebelião, e ele foi lá e apoiou Absalão, deu uns conselhos lá meio que malucos para Absalão, traiu a confiança de Davi. Davi jamais poderia imaginar que Aitofel, um dos seus conselheiros, pudessem estar ali aliados com Absalão, naquela conspiração que se envolvia naquele momento. Ele se sentiu traído. Quantos de nós já não nos sentimos traídos? Quantos de nós já passamos por situações semelhantes a estas? Existe, sim, amizade destrutivas, mas você vai ver lá na frente que Deus nos ensina a ser amigos leais e verdadeiros. Davi se entristeceu profundamente com aquilo, assim como eu e você também podemos já ter se entristecido. Eu não sei se você já viveu algo semelhante a isso, mas eu já vivi, e dói, igreja, dói na alma. Muitas das vezes faz com que você não consiga nem se levantar. Aí você fica perguntando assim para você, passa anos e anos e anos, mas quando que eu vou voltar a ser o que eu era? Não queira voltar a ser o que você era. Porque na noite desse dia eu creio que o Senhor está me tratando e te tratando também a ser alguém melhor. A ser alguém melhor. E essas coisas nos esfriam. Faz com que faz com que a gente fique trancafiados, amarrados, aprisionados.
aprisionados. Mas nós precisamos voltar a ter fé nas pessoas, igreja. Nós precisamos voltar a ter fé no ser humano. Deus, Ele levanta no meio de nós amigos de verdade. Tem amigos destrutivos, tem sim, e isso vai servir de experiência para o seu crescimento. Mas também tem aqueles que Deus separa e coloca do nosso lado para nos ajudar a nos levantar, para nos reerguer, para nos mostrar que realmente existem pessoas que estão ali vivendo a imagem e semelhança de Cristo. E lá na frente você vai entender por que eu estou dizendo isso. Existem pessoas assim. Provérbio 17, 17. Agora eu vou precisar da ajuda dos irmãos. Leia aí para mim alguém. Então, e todo tempo ama um amigo, e na angústia nasce um irmão. Existem pessoas que Deus vai levantar para te colocar do seu lado, para caminhar do seu lado, para te ajudar nos momentos que você menos espera. Quando eu cheguei aqui na casa, 2 pessoas chegaram primeiramente até a mim. Uma foi a Janaína, que está ali, eu sempre falo isso para ela, né? Até quando ela estava retornando, eu falei isso para ela, que eu nunca esqueci isso, foi a primeira pessoa que chegou até a mim. E a outra é a Margarete. A Margarete abraçou a causa do Carlinho naquele momento como ninguém. Ela realmente abraçou a causa. Abraçou. Eu mal conhecia a Margarete, mal conhecia. E naquele momento ali, ela se mostrou uma amiga verdadeira. Pensava que eu tinha algumas, mas me abandonaram na hora do sofrimento e da dor. E Deus levantou pessoas que vinham fazer a diferença. E é assim que Deus vai fazer com você também. Deus vai levantar pessoas, vai te colocar pessoas do teu lado que vai te fazer diferença. Eu me lembro que nós estávamos fazendo um exame retal no Carlos Eduardo. Vocês sabem que ele sofreu bastante. E ela estava ali do meu lado, segurando o Carlos Eduardo comigo, observando o que o médico ia falar. E isso, quando Deus me fez lembrar disso, Deus trouxe cura para o meu interior. Sabe por quê? Porque coisas lá de trás estavam me fazendo me esfriar com pessoas atuais, que Deus tenha levantado no meu caminho para me mostrar que realmente são a imagem semelhante de Cristo. Aí Deus traz à tona, sabe, Ana? Deus mostra. Deus mostra. Precisamos voltar a ter fé nas pessoas. Não é porque você foi apunhalado lá atrás que toda hora você vai ser apunhalado. Não! Esquece, o que passou, passou. O que passou, passou. A amizade exige fidelidade de ambas as partes, né? Eu tenho que ser fiel com a Ana e a Ana tem que ser fiel comigo. Como isso? Lá em Provérbios 18, 24. Diz assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Um verdadeiro amigo, ele é mais chegado que um irmão. Sabe, você pode confiar, você pode contar. Você pode contar. Eu vou te falar agora um exemplo de amizade, que foi mais chegado que um irmão. O exemplo de Ruth. Lá no livro de Ruth, 1, do 16 ao 17, vocês já conhecem a passagem de Ruth, né? Naquele momento, Noemi, ela reconheceu que não tinha mais nada para oferecer às suas noras. Ela não mais poderia gerar filhos para se tornarem seus maridos, né, de Ruth, de órfã. E mesmo que os gerasse, elas não poderiam ficar ali esperando eles crescerem, né, que elas iam estar bem velhinhas e eles lá na flor da idade, não ia ficar legal um negócio desse. As circunstâncias apontavam para o fim daquele relacionamento. Mas a Ruth nos deu um exemplo de fidelidade, de lealdade. É preciso haver sentimento sincero num relacionamento fraterno. É preciso haver um relacionamento sincero. E Ruth acompanhava Noemi. Não por aquilo que a Noemi poderia oferecer a ela, porque as amizades de hoje são baseadas naquilo que nós podemos oferecer. Enquanto eu tenho para dar para a Janaína é minha amiga. Quando a Janaína não pode mais sugar nada de mim, aí ela me descarta. Ela vai ser amiga da Luli, ela vai ser amiga da Marlete. Hoje em dia, as amizades estão nesse nível. Mas Ruth não. Ruth, ela queria acompanhar Noemi não pelo que Noemi poderia oferecer a ela, porque Noemi não tinha mais nada para oferecer a ela. Era simplesmente por lealdade, por fidelidade.
A amizade verdadeira vai muito além das dificuldades e diferenças que a relação possa enfrentar. Vai muito mais do que isso. Não importa a situação, um amigo verdadeiro sempre está presente para estender a mão, mesmo sabendo que não haverá retribuição. Um amigo verdadeiro vai estar sempre ali presente, para te estender a mão, mesmo sabendo. Olha, ela não vai poder me dar mais nada, mas eu vou estar ali com ela. Eu vou estar ali do lado dela, ou do lado dele. E ainda que seu amigo se torne falho, erre com você. Lembra que eu te falei que a gente ia falar de Jesus? Faça como Jesus. Em Mateus 26, 50, é a passagem a qual Judas traz Jesus. Olha, Jesus sabia da traição de Judas o tempo todo, igreja. Ele sabia que Judas iria o trair. Mas em nenhum momento Jesus destratou Judas. Até o momento da traição, Jesus foi ali amigo de Judas, mesmo sabendo que seria traído. Diz assim, amigo, o que você vai fazer, o faça agora. Naquele momento de traição ainda, o Senhor Jesus o chama de amigo. Jesus chamou Judas de amigo, não foi por falsidade. Não foi por falsidade que ele chamou Jesus de amigo, ou Judas de amigo. É que a falta de caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Assim, olha, Deus é maravilhoso, igreja. Nós não podemos mudar porque as pessoas nos traíram em algum momento das nossas vidas. Nós somos ou não somos imagem e semelhança de Cristo, igreja. Não podemos mudar. Não podemos mudar. Nós temos o caráter de Cristo, então temos que viver conforme Cristo. Deus tem separado pessoas para ser seu amigo. Ele mesmo é. Lá em Tiago 2:23, agora eu preciso da ajuda. Alguém abre aí para mim, por favor. Tiago 2:23. Nós queremos, muitas das vezes, ficamos pensando, achando que, nossa, nunca mais eu vou ser como eu era antes, nunca mais eu vou confiar em alguém, ou ela aprontou comigo, não quero mais saber dela nunca mais na minha vida. Não, Jesus não agiu assim, gente. Jesus não agiu assim. Jesus fez a diferença total, total. Pode ler. 2:23, Tiago 2:23. Nós somos amigos de Deus. As amizades, geralmente, requerem algumas condições. E na amizade que Deus deseja conosco, muitas das vezes teremos que sacrificar alguma das nossas vontades, dos nossos sonhos, até mesmo mudar de caminho, mudar de direção. Mas ter a certeza de que os caminhos e os pensamentos que Deus tem sobre nós são muito maiores e melhores do que os nossos. Isso sim faz essa amizade valer a pena. Isso sim faz essa amizade valer a pena. Ter Deus como amigo nos transforma, nos molda a um caráter semelhante ao de Jesus. Ter Deus como amigo, igreja, ele nos transforma, ele nos molda a ter um caráter semelhante ao de Jesus. A amar como Jesus amou a Judas. Fazendo a diferença, sendo diferente. E é essa mensagem que eu separei para trazer para o coração da igreja, que o Senhor trouxe primeiramente ao meu coração, porque eu confesso à igreja que essa palavra, esse momento, marca um novo tempo na minha vida. É um momento de cura interior. Porque muitas vezes a gente pensa que está curado. Estou curada, estou uma bênção. Ih, não está nada. Coisas adormecidas lá dentro que tem te pedido de crescer, de florescer. Está na hora de Deus curar isso na nossa alma, no nosso interior. E eu descobri que essa cura não vem por meio de encontro espiritual, mas
sim por meio da palavra. Por meio da palavra. Palavra, versículo por versículo, vai lá, vem cá, vê aqui, vê ali, vai lá, vem cá. Olha, pastor, eu glorifico e exalto o nome do Senhor por ter aprendido isso. Glorifique e exalto o nome do Senhor por ter aprendido isso. E é isso, igreja. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.